Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Êxodo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém.
Então, irmãos, o povo de Deus estava numa caminhada mandada por Deus. Deus disse para Moisés, quando o povo estava no Egito, como escravos, depois de lá foi tirados rumo à terra de Canaã. Então, de escravos, eles iam habitar numa terra que manava leite e mel, quer dizer, tudo que se plantava se colhia com abundância, chamada terra de descanso, e assim por diante. E o Senhor disse: eu vos tirarei com mão forte e braço poderoso, e os colocarei na terra de Canaã. Então veja bem, irmãos, era só crer, não é? Acreditar naquelas palavras que Deus estava mandando Moisés falar, e com pouco trabalho eles sairiam, que Deus ia tirar, ia colocar na terra. Não é que eles iam lutar, conquistar, guerrear, não. As coisas iam correr de tal maneira que Deus ia tirá-los como tirou, ia acompanhá-los no caminho como acompanhou, e ia colocá-los. Mas lá tinha gigantes, lá tinha homens guerreiros, lá tinha povos, 7 nações que habitavam, mas não era para se importar por nada disso. A mão de Deus e o braço poderoso ia tirá-los como tirou, e ia colocá-los. Então era só crer, irmãos, nada mais. E assim nós estamos na mesma marcha, não é? Do Egito o Senhor nos retirou com mão forte e braço poderoso, e agora nos vai colocar na Canaã celestial. É só crer, é só crer. Só que no meio do caminho, irmãos, tinha muitos problemas. Mas o Deus que falou que colocaria na terra de Canaã, certamente Ele já tinha na sua mão o mapa de todos os problemas. Ele já sabia que Faraó ia se arrepender de ter deixado o povo sair da mão deles, e que Faraó ia persegui-los para trazê-los de volta. Ele sabia tudo, irmão. Sabia que muitos iam se arrepender quando vissem as dificuldades, ia querer voltar para o Egito, mesmo para ser escravo. Sabia, por isso destinou eles por um caminho mais longo, para que, mesmo que alguém se arrependesse, como aconteceu, irmãos, não dava mais para voltar. Então a irmandade está entendendo a palavra de Deus. Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus está vendo a situação de todos nós que estamos aqui e que está ouvindo esta palavra. Ninguém pode dizer: o Senhor me desamparou, agora que eu estou nesta graça, parece que tudo está dando errado, estou em desespero e eu vou perecer. Não vai perecer, porque Deus te conhece e Ele te diz: eu vou te proteger. Nenhum de nós temos uma força, irmão, de leão, e dizer: não, eu vou entrar no céu. Não, nós vamos entrar por misericórdia, e a mão de Deus nos vai levando, né? O salmista dizia: Senhor, livra-me na tua justiça. Temos que andar na justiça.
e faze que eu escape. Então Deus permite que muita coisa aconteça na nossa vida, no nosso caminho, mas Ele está pronto sempre para nos dar um escape. Então, irmãos, o povo de Deus foi caminhando. Chegou uma hora que o faraó mandou seus exércitos, seus cavalos, seus cavaleiros, como querendo dizer, traga esse povo de volta, não é? E o povo foi caminhando, e Deus, irmãos, também proveu até luz para eles caminharem. Tinha uma coluna de nuvem de dia para indicar o caminho, de noite uma coluna de fogo, mas clareava só o povo de Deus e fazia escuridade para os inimigos que estavam atrás do povo de Deus. Vê como Deus providencia tudo, irmãos. Deus não deixa, nada acontece se não for a sua vontade. Então, foi caminhando, chegou uma hora que o mar apareceu diante deles, estava lá, e eles chegaram. E agora? Os inimigos atrás, tentando nos alcançar. O mar na frente. Se nós entrar, morremos afogados. E se nós ficarmos aqui aguardando, os inimigos nos vão alcançar. Então veja, irmão, uma situação que só Deus podia resolver. Então tem situações que nós mesmos falamos, só Deus na minha vida. Pois olha, Deus apareceu lá e vai aparecer agora na tua vida também. Então, irmãos, só Deus podia resolver. Está prestando atenção nesta palavra? Tem problemas que é só Deus mesmo, e Deus resolve. Então Deus falou para Moisés: se vê que o povo se agitou, se desesperou, não é? Se entrar na água, morremos afogados. Se esperar, o exército nos alcança. Deus falou para Moisés: diga por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Viu, irmão? Mas marchar que jeito? Entrava na água e ia morrer afogado. Não dava para marchar. Só que era a voz de Deus mandando Moisés avisar o povo: diga para o povo de Israel que marche. Nem com o mar adiante deles, eles não devem parar. Mas que jeito marchar se estava o mar? Mas quem mandou não sabia que quem entrasse no mar, tentar atravessar, ia morrer afogado? Sabia. E o povo também sabia disso, que quem entra na água e vai aprofundando, chega uma hora que vai morrer afogado. Mas o que eles não sabiam é que Deus ia dar um escape para todo o povo de Israel. Diga para o povo que marche. E olha, irmãos, nós estamos precisando ouvir esta palavra nesta noite. Muita gente em depressão, muita gente desanimada, muita gente desesperada, muita gente sem saber o que faz. E Deus falou para Moisés avisar, e hoje é Deus que está falando para todos nós, e por meio da boca do seu servo: diga para o meu povo que marchem. Marchar para perecer? Não, ninguém pereceu. Marchar e ninguém pereceu. Então, irmão, irmã, você que está em desespero, parece que tudo agora escureceu, não dá mais para dar um passo, mas a ordem de Deus pela palavra é esta: diga para o meu povo que marche. Não pare,
não desanima, não desfaleça, não perca a fé no teu Deus, que já fez a maior obra, que foi te tirar do Egito, que é o mundo do pecado, e agora você está atravessando alguma coisa na tua vida, e todos nós esta situação tão difícil, mas o Senhor te diz: você não vai perecer na minha graça. A ordem é caminhar, a ordem é servir a Deus, a ordem é orar de dia, a hora é hora de orar de noite, é hora de cantar louvores, enquanto muita gente só chora, só reclama da vida, da situação. O Senhor te diz: eu quero você marchando na minha graça. Mas o Senhor já sabia o que fazer, não? Ninguém sabia, tudo era mistério. Como marchar? Vamos entrar na água e morrer afogado? Mas o Senhor sabia que ninguém ia perecer. Falou para Moisés: o que você tem na mão? Uma vara? Fere as águas. Feriu as águas abriram e o povo de Deus passou em seco. Que bênção, não é, irmãos? Inimaginável, um povo tão numeroso como aquele, e chegar no mar para entrar, e as águas se abriram. Que maravilha, que bênção, inimaginável, uma bênção daquela, não é? Mas o exército perseguindo, queria alcançar a qualquer custo. Estão aproveitando aquela bênção, irmão. Eles também entraram. Só que aquilo que foi bênção para o povo de Deus foi maldição para os seus inimigos. Irmão, irmã, a tua bênção ninguém roubará. E se alcançasse eles no meio do mar, em seco, com aquela bênção que eles tinham recebido para atravessar em seco, também podia destruir o povo de Deus, não é? Mas não, o Senhor nunca deixou chegar perto aquela nuvem de fogo que clareava o povo, escurecia para eles, e eles iam avançando para alcançar o povo, mas nunca, diz aqui, o Senhor deixou enxergar um ao outro, eles se aproximarem e tocar no povo de Deus. Não, mas que perseguiram e entraram atrás do povo de Deus no meio do mar. Irmão, olha quanta coisa que Deus está falando, favorável a todos nós. O teu inimigo pode te perseguir, mas nunca ele te alcançará. Nunca te alcançará, nunca te fará dano algum, porque entre você e teu inimigo está o teu Deus para te proteger. Então foi uma bênção, foi uma prosperidade. Foram atravessando o mar, irmãos, não é? O mar aberto e eles atravessando. Será que não tinha tranqueira no meio do mar? Será que não tinha obstáculo? Mas aqui está dizendo que todo aquele povo ia atravessando. O Deus que abriu o mar, certamente também limpou onde ele ia colocar os seus pés. E o inimigo entrou atrás também, irmão. Só que, da maneira que o povo prosperava e fugia, ia caminhando, Deus falou: o inimigo não vai prosperar. Desceu e alvorotou os seus carros, tirou as rodas. Quando eles iam consertar uma roda, a outra escapava, e assim ia, eles não iam mais, e o povo de Deus ia distanciando. Eles aí assustaram, irmão. O Deus deles está pelejando contra. Vamos fugir. Quando foram fugir,
o mar se fechou e todos pereceram. Mas o povo de Deus não. Quando o último do povo de Israel passou, irmãos, então o mar se fechou. Olha que vitória, não é? Muita coisa que é até maldição para alguém que não serve a Deus, não conhece a Deus, se faz nosso inimigo. Para nós, aquilo que era maldição torna-se uma bênção na nossa vida. O Senhor pode mudar tudo, o Senhor pode transformar tudo, o Senhor é dono de tudo. Tenha fé que Deus te ajudará. Ajudou este povo, irmão, não pereceu ninguém, afogado não, pela mão dos inimigos não, saíram do outro lado do mar, vitoriosos, não é? Porque Deus tinha destruído os seus inimigos, e eles saíram do outro lado vitoriosos, e continuaram a sua marcha. Então Deus manda a palavra, nesta noite, irmãos, guarde bem no seu coração este versinho. Deus está falando: diga para o meu povo que marchem. Você que está desanimado, que acha que não dá mais, acha que tudo vai se acabar, não é eu não, que eu também preciso marchar, é Deus. Marcha, que o Senhor te diz: eu te ajudarei. Leva esta palavra no teu coração, levanta a tua cabeça, se anima e procura andar na justiça, procura guardar a palavra. Veja bem, irmãos, tudo aconteceu, mas tudo que Deus punha na boca de Moisés, eles obedeciam, ao pé da letra. Entra no mar, água, vamos entrar, caminha, vamos caminhar. E assim por diante. E a maneira que eles iam obedecendo, Deus ia estendendo a sua mão poderosa, ia livrando eles de todos os males. Então, irmão, irmã, e muitos que estão ouvindo esta palavra, a ordem de Deus nesta noite é marchar nesta bendita graça. Deus seja louvado. Amém. Glória ao teu nome, Senhor.